8 horas da manhã em ponto, hoje é terça-feira, 28 de maio de 2024. Essas são as notícias do dia que você vai acompanhar aqui no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV, além, claro, da opção de também nos acompanhar pelo aplicativo Band Play no seu celular, tablet ou computador. A Defensoria Pública de São Paulo resolveu ir ao Supremo Tribunal Federal para questionar as câmeras que são colocadas na farda dos policiais. E aí a gente já para aqui e pergunta o seguinte: existe alguma lei que trata desse assunto? Existe algum dispositivo legal que regulamenta esse assunto? Ou trata-se de uma política pública adotada por aqueles que foram eleitos pelo povo? Mais uma vez, meus amigos, nós precisamos lembrar aqui: quem elabora as leis é o legislativo, quem executa as leis é o executivo e quem julga os pedidos que são feitos com base na legislação é o judiciário. Nesse caso não tem lei e muito menos, convenhamos aqui, a Constituição Federal tratar de uma questão prática e que, claro, que pode ser aperfeiçoada, modificada, mas no âmbito certo. Outra pergunta que tem que ser feita é o seguinte: quantos votos teve a Defensoria Pública de São Paulo na última eleição? Pelo que eu me recordo, a Defensoria Pública não disputa eleição, não tem voto popular. Mas é claro, né, que tenta fazer política pública com base em questões absolutamente ideológicas. E que isso acaba, é claro, tirando o foco de outras questões centrais. A Defensoria Pública deveria estar preocupada em defender a população que não tem acesso à justiça. A Defensoria Pública deveria cumprir o seu papel constitucional e não ficar nesse joguete, né, de jogar um assunto para o Supremo Tribunal Federal para tentar faturar de alguma forma. Não tenham dúvidas que algum ministro do Supremo Tribunal Federal pode ainda querer decidir a respeito desse assunto, afinal de contas, isso virou uma prática na Suprema Corte. Mesmo que não haja lei, mesmo que não haja preceito constitucional, mesmo que seja um assunto de menor importância para ser tratado em outro ponto da esfera judicial brasileira, o Supremo tem, de alguma forma, se posicionado sobre questões importantes. Para ganhar poder, foi assim que o Supremo chegou ao patamar que está hoje para decidir outras questões que não aquelas da sua missão constitucional. É realmente mais uma sessão que teremos do Supremo Tribunal Federal para discutir questões que não estão relacionadas à competência da Suprema Corte. Em que local do mundo uma Suprema Corte vai decidir a respeito de câmera no uniforme dos policiais? E aqui é preciso explicar para os nossos ouvintes o que está por trás dessa situação. Há apenas uma modificação na compra do sistema de câmeras pela Polícia de São Paulo. Essa câmera, que agora vai ser disponibilizada para os policiais militares colocarem nas fardas, ela tem a possibilidade de ser ligada e desligada. O policial liga e desliga na hora em que ele acha que é necessário gravar. Afinal de contas, em determinados momentos, ele não está em uma ocorrência policial. O policial também tem que ter direito de privacidade a ir ao banheiro. Aliás, esse é um preceito constitucional que está garantido na nossa Constituição. E se nós estamos falando de aspectos constitucionais aqui, esse talvez seja o aspecto mais relevante desse julgamento, né? O direito à privacidade na hora de ir ao banheiro. E, para isso, desligar a câmera. E é claro, convenhamos aqui, meus amigos, que a Justiça Militar está atenta a esse assunto. Um policial que desligar a câmera no momento em que estiver atendendo uma ocorrência importante vai ter que responder por isso. Ele vai prestar contas a respeito desse assunto. E a câmera, do mesmo modo, né, que muitos acreditam que ela serve para condenar apenas o policial, ela serve também para absolver o policial de muitas das suas atitudes. Vejam no caso recente que nós tivemos aqui da morte de um trabalhador motorista de aplicativo durante um acidente que aconteceu na zona leste de São Paulo. O motorista do carro foi liberado rapidamente pelos policiais, não deveria ter sido liberado porque foi quem causou o acidente, estava em alta velocidade, suspeita de estar embriagado naquele momento. Ele acabou sendo liberado porque a mãe chegou, disse que ele tinha batido a cabeça e foi levá-lo ao hospital. Pois bem, as câmeras da polícia gravaram tudo. Mostraram que os policiais erraram ao liberar
o motorista que causou o acidente da cena. As imagens foram disponibilizadas para a imprensa. Todo mundo acompanhou, nós mostramos aqui a fala do policial. O policial foi julgado por isso. Então vejam só que não há essa questão aí que está sendo levantada pela Defensoria Pública de que a polícia só vai usar as imagens quando quiser. Não é assim que isso vai funcionar e muito menos assunto para ser tratado no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora para Porto Alegre.